E se eu te disser que o famoso Conde Drácula realmente existiu, você acreditaria? Na verdade, você vai perceber que a história por trás do verdadeiro vampiro Conde Drácula é muito pior do que se imagina. Se ele fosse um simples vampiro, como diz a lenda, não seria tão ruim quanto foi a sua história. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog e do site Contos do Mundo Real, e bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí no botãozinho vermelho e ative as notificações para receber os melhores vídeos de ufologia e ciências do YouTube. O famoso príncipe Vlad Tepes nasceu em novembro de 1431, na Transilvânia, Romênia. O pai de Drácula, o príncipe da Valáquia, Vlad II Draco, era um membro de uma ordem fraternal secreta de cavaleiros, chamada Ordem do Dragão. Este grupo de guerreiros foi fundado por Sigismund, imperador do Sacro Império Romano, e a sua missão era defender o catolicismo e o império contra os muçulmanos, turcos e otomanos. Por causa de sua associação com a Ordem do Dragão, Vlad II era conhecido como Draco, o que significa dragão em romeno. A lenda dos vampiros surgiu por conta do famoso e cruel Conde Drácula. Não, ele não era um vampiro com caninos pontiagudos como conhecemos nos filmes de terror. Mas para falar a verdade, se ele tivesse mesmo sido apenas um vampiro, não teria sido tão terrível como foi a sua real história. Conheça agora a terrível história de Vlad Tepes III, o Conde Drácula. Para apaziguar uma guerra provável entre os muçulmanos e os romenos, o pai Vlad Tepes II deixou que o seu filho, o Conde Drácula, fosse treinado pelo exército dos muçulmanos, onde a sua infância não foi nada fácil. Ali, ele se tornou o monstro que precedeu a sua história até hoje. E assim que cresceu, o Conde Drácula, enfim, retornou à sua terra e assumiu o reino da Transilvânia. Logo após isso, ele se envolveu fortemente com política e guerra, primeiro apoiando seu pai e depois lutando contra turcos e húngaros. Ao longo desse tempo, Drácula mostrou seus instintos mais perversos com relação à política e à guerra. E com isso, ele conseguia, a punhos de ferro, resistir aos turcos e otomanos. Logo então, Drácula ficou conhecido por sua crueldade extrema com seus inimigos, políticos e militares, e seu passatempo era assistir esses inimigos sendo torturados enquanto ele jantava. Ele fez algumas das piores atrocidades do mundo e depois disso bebia o sangue dos inimigos enquanto eles morriam. Além disso, sua forma favorita de tortura era o empalamento. Segundo contam os livros, Drácula gostava de ver dezenas, centenas e, se possível, milhares de pessoas sendo empaladas ao mesmo tempo. E enquanto suas vítimas sofriam miseravelmente, ele brincava e se divertia. Reza a lenda que cerca de 100.000 pessoas foram mortas por Drácula, e por isso ele ficou conhecido como um vampiro com sede de sangue. Mas em 1462, o exército de Drácula
atacou os turcos em uma tentativa de expulsá-los da região do vale do rio Danúbio. O sultão Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, invadiu a Valáquia, mas ficou atordoado quando viu uma cena horrível em Tigoviste. Ele simplesmente se deparou com mais de 20.000 prisioneiros turcos empalados. Alguns estavam mortos e outros ainda estavam morrendo. Desde então, o local ficou conhecido como a Floresta dos Empalados. Alguns anos mais tarde, os turcos finalmente conseguiram prevalecer e Drácula perdeu o trono quando foi exilado na Hungria por quase 12 anos. Em 1476, Drácula atacou a Valáquia novamente, numa tentativa de recuperar o trono, mas os turcos conseguiram eliminar Drácula de uma vez por todas. O famoso e temido Conde Drácula foi morto em 1476, perto de Bucareste. O sultão recebeu a cabeça de Drácula como prêmio e a exibiu como a sua conquista no principal parapeito de seu palácio, na nova capital otomana da Constantinopla. Ou seja, quando alguém lhe perguntar se o Conde Drácula realmente existiu, agora você sabe que ele foi muito pior do que um simples vampiro.